Bem-vindos ao nosso canal YouTube e o Falando Nisso de hoje, com a pergunta de Jefferson Rodrigues. Olá, e o tema do atravessamento do fantasma, fantema, fantasia, somado à crise, urgência, emergência em psicanálise. É possível ser trabalhado? Abraço, Jefferson Rodrigues, UFC, Florianópolis, Brasil. Então, Jefferson, esse é o tema do seminário que eu vou levar a cabo na USP esse semestre. Eu convido todos vocês, dia 20 de abril, meio de meia, auditório Carolina Bore, no Instituto de Psicologia, aberto, público e gratuito. É só chegar. E a gente vai ter, então, um conjunto de encontros precisamente sobre essa questão em Lacan, para a psicanálise, o que significaria a travessia da fantasia e que relação isso tem com a urgência, a emergência em termos clínicos. Para começar, o conceito de fantasia, ele é desenvolvido em várias etapas por Freud, por Lacan, né? Ele começa em Freud como um conceito necessário para entender a formação dos sintomas. No fundo, os sintomas são defesas simbólicas, são realizações de desejos, são um compromisso. Mas um compromisso formado a partir de qual gramática e exatamente contra o quê? Então, é para responder essa pergunta que o Freud desenvolve a noção de fantasia, distinguindo ela do devaneio, das nossas elucubrações imaginárias, que tem uma função erótica, que fazem a gente descobrir contextos de afeto e de interesse desejante pelo outro, que condicionam nossas formas de gozo. Para o Freud, a fantasia tinha duas séries, uma série passiva e uma série ativa, ou então três tempos, dois tempos que são acessíveis à consciência e um tempo que é necessariamente recalcado e precisa ser construído pela fantasia. Então, a partir dessa ideia, o Lacan desenvolveu o conceito de fantasia fundamental, derivando isso da noção freudiana de Urfantasie, ou fantasia primeva. Para o Freud haviam três fantasias primevas, originárias: a fantasia da cena primária, assistir à relação sexual entre os pais, a fantasia de sedução, quando se dá a aparição e encontro desejante desprevenido, antes da hora, e a fantasia mais importante, entender do Lacan, que é a fantasia de castração. Bom, portanto, é em relação a essa fantasia, ou a esse conjunto de fantasias, que o neurótico se defende e que o psicótico vai apresentar uma espécie de lacuna. Ou seja, ali onde o neurótico conta com a fantasia para produzir sintomas, o psicótico encontra uma espécie de choque com a realidade. E é preciso, então, para ele produzir ali, nesse lugar, um delírio ou então uma resposta para a alucinação. A noção de emergência, de urgência, a importância clínica desse conceito é muito grande, porque, em primeiro lugar, determina o horizonte da direção do tratamento. A direção do tratamento é a orientação para a travessia da fantasia. Ou, como diz Lacan, no final do Seminário 11, essa travessia das identificações, entendendo aí a fantasia como esse lugar máximo de adensamento e de alienação das identificações de um sujeito, onde todos os seus modos de relação com o objeto, todos os seus modos de relação com o prazer, estão condensados menos um, que é a identidade entre a sua divisão subjetiva e o objeto para o Lacan, o objeto A, que completaria essa falta, que completaria essa divisão, tanto do ponto de vista do sujeito, quanto do ponto de vista da falta no outro. Então, a fantasia é, vamos dizer assim, essa ficção em estrutura de verdade que produzimos para conciliar o prazer com a lei, a nossa divisão com a castração do outro, a nossa impotência com a onipotência do outro, a nossa fragilidade com a força do outro. De tal maneira que, ao longo do tratamento, várias fantasias se referem a um sintoma e vários sintomas se referem a uma fantasia. A gente vai cruzando essas duas coisas até encontrar isso que seria assim uma espécie de amarrador fundamental de todas as fantasias, que é o que o Lacan chama de fantasia fundamental, que é o que o Lacan chama então daquilo que deve ser atravessado. Um pouco como Alice no espelho, que olha para o espelho e que tem que ir
em direção a isso e se enxergar e se captar e se aprender do outro lado do espelho. Essa é uma ideia que aparece no primeiro Lacan, está lá no estágio do espelho, está lá no informe sobre Daniel Lagache, essa ideia de fazer um atravessamento, né? Você comenta algumas variantes do termo, né? Quer dizer, como a gente vai traduzir o alemão Fantasie, que obviamente dá no português fantasia, porque o alemão tem o Geist, que quer dizer fantasma no sentido de espírito, então o Freud não usa Geist para falar disso, mas usa Fantasie, Urfantasie. Só que o Lacan, em francês, usa a expressão fantasma, e isso, ou fantôma, e isso leva a um problema de tradução. Quer dizer, vamos ficar com essa versão mais francesa, que vai nos dar então fantasma, a expressão fantasma, ou vamos ficar com a tradição mais freudiana que nos dá fantasia. Acho que para manter essa distinção, essa separação, a noção de fantasma me parece muito pertinente. Você fala em fantema. Fantema é uma referência específica à teoria desenvolvida em torno do fantasma enquanto frase fundamental. Então, uma frase do tipo bate-se numa criança, uma frase do tipo mata-se uma criança, uma frase como sempre caio nessa situação. Enfim, nesse caso, a fantasia corresponde ao que o Freud chamava então de voz média reflexiva, do bate-se, ein Kind ist verschlagen, né? Ou pour Julie, que é o exemplo que o Lacan analisa a partir de uma frase fantasmática de um analisante, um texto escrito pelo Leclerc, Serge Leclerc, chamado Psicanalizar, vocês leiam para ter acesso a isso, onde ele vai decompondo então a dimensão de número, a dimensão de letra, a dimensão significante, o limite da linguagem. Então, o limite da linguagem nessa frase mais simples, que é a fantasia, e também o limite em que a fantasia articula o real com o simbólico. Lembrando que essa é uma outra definição muito interessante que o Lacan dá de fantasia, que é esse ponto de vista de onde enxergamos o mundo, né? Enxergamos o mundo através da fantasia ou com a fantasia. De tal maneira que a fantasia não se opõe exatamente à realidade, mas ela organiza a realidade para o sujeito, assim como dá o ponto de vista a partir do qual alguma verdade pode ser enunciada sobre o mundo. Então, quando na clínica a gente encontra e recebe pacientes em estado de urgência, com muita angústia, desorientados, às vezes com sintomas na linhagem da despersonalização ou da aflição e desamparo agudo, é muito frequente que a gente esteja aí com pessoas que passaram por uma espécie de abalo no seu fantasma, né? Seu fantasma organizava a sua realidade, o seu modo de gozo, sua relação com os outros, e em função de processos psíquicos, mas também de encontros com o real, né, esse traumatismo, né, esse buraco verdade, né, que compõe o real, se desorganiza e a fantasia precisa de uma espécie de suplemento, né? Ela requer uma espécie de prolongamento, ou também é um momento em que é muito favorável para o início de uma análise, porque o sujeito está agudamente aproximado daquela verdade que o sobredetermina e em uma espécie de déficit com relação ao saber que ela permite organizar. Sobre essa temática, eu recomendo o seminário A Lógica da Fantasia, a tradução aqui foi A Lógica do Fantasma, né, a tradução dos Centros Psicanalíticos do Recife, o seminário 6, onde o Lacan desenvolve a teoria do grafo do desejo, que permite uma primeira localização metapsicológica do fantasma, né? Então o fantasma como resposta à demanda do outro, o fantasma como articulador do desejo, o fantasma como encobridor da castração, né? E é um trabalho mais genérico, introdutório, de Jean-Jacques Tislet, O Fantasma na Clínica Psicanalítica. Boa fantasia para cada um de vocês, está feito o convite. Quem quiser receber em primeira mão o Falando Nisso, basta clicar aqui no nosso Aqueronta Movebo. É isso.